na introdução do programa, eu usei a descrição de um estado de crise permanente na segurança pública do Brasil. Você concorda com essa descrição? Qual é a sua visão sobre o estado da segurança pública brasileira? Você tem toda a razão, André. Crise constante, e acho que você foi até, digamos, moderado nas palavras, né, particularmente na referência à crise, porque talvez a nossa situação merecesse ainda uma descrição mais severa, né, que sublinhasse a gravidade, até dramática, do que nós estamos vivendo no Brasil. Se trata de uma situação extremamente grave, com quase 50 mil assassinatos, homicídios dolosos por ano, encarceramento em massa e nenhuma perspectiva de alteração das instituições de modo a colocá-las numa linha em que elas possam servir melhor à cidadania e ao Estado Democrático de Direito. Na medida em que estamos investindo no encarceramento em massa, e nós sabemos quem é que está sendo preso, né, como sempre no Brasil, um Brasil marcado pelas desigualdades, pelo racismo, etc., assim como nós temos as mortes provocadas por ações policiais que se concentram na população negra, na população jovem, nos territórios vulnerabilizados, também no caso das prisões, há uma hiperconcentração nessa população. Nós já temos 852 mil presos, André, e por que isso é importante para nós compreendermos a expansão das facções criminosas, a nacionalização das facções criminosas? Porque o que nós temos acompanhado nos indica que o núcleo que se expande mais celeremente no universo prisional é aquele formado pelos que respondem a acusações ou cumprem sentenças por negociação de substâncias ilícitas, tráfico de drogas. E, particularmente, os que estão sendo encarcerados são os varejistas do comércio das substâncias ilícitas. Estão sendo presos, muitas vezes sem armas, sem apresentar, inclusive, laços orgânicos com organizações criminosas, sem praticar violência, mas estão ali naquela tarefa do dia a dia, da mão para a boca, para levar algum recurso para casa, no cotidiano. Esses jovens não profissionalizados, não organizados, você é um jovem que chega à unidade prisional, tem que negociar a sua sobrevivência em condições mínimas de dignidade, você vai negociar com quem manda? Quem manda? A facção que domina essa unidade carcerária. Qual vai ser o preço que lhe será cobrado pela facção? A sua lealdade, subsequentemente a saída da prisão 5 anos lá na frente. Lealdade significa vínculo, engajamento, participação. Então, nós estamos entregando força de trabalho jovem, pequenos varejistas do negócio das substâncias ilícitas, para um processo de profissionalização, de arregimentação do crime organizado. Nós estamos contratando violência futura e fortalecendo as facções com a ideia equivocada de que, prendendo dessa maneira feroz e voraz, e, sobretudo, os jovens negros e pobres, nós estaremos combatendo criminalidade, nós estamos fortalecendo criminalidade. Então, enquanto nós continuarmos com essa política de guerra às drogas, que é o que tem conduzido à prisão, não dos grandes articuladores transnacionais das drogas, né, das operações que realmente importam e implicam grandes lucros, enquanto nós estivermos enclausurando esses pequenos jovens pobres, nós vamos estar colaborando inadvertidamente e não intencionalmente para o crescimento das facções Brasil afora. Mas eu acho que falta reconhecer que o processo de encarceramento, além de marcado pelo racismo e pelo viés de classe, está conduzindo, paradoxalmente, ao fortalecimento do que nós queremos combater. Como é que a gente sai dessa? Porque existe também, por parte da população, uma demanda por mais política de repressão. A população se sente insegura. Como é que sai dessa? Alimentamos o crime dentro das cadeias, mas se não prendemos, também deixamos uma sensação de insegurança nas ruas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o único caminho a seguir será o caminho diferente do que nós trilhamos até aqui. O que nós fizemos aqui foi um verdadeiro laboratório, não é, a céu aberto em torno dessas políticas que têm sido conduzidas e implementadas nas últimas décadas, desde a transição democrática, a transição que nos trouxe da ditadura para a democracia,
nós continuamos caminhando numa mesma direção. O resultado está aí, diante de todos nós. Alguém discutiria que nós estamos diante de facções que crescem, de violência que prospera, que avança, de uma capacidade de recrutamento de jovens vulnerabilizados que também tem se articulado, se aprofundado? Alguém duvida do poder agora dessas organizações, PCC, Comando Vermelho e tantas outras, que já estão espalhadas pelo país? Não, nós todos estamos reconhecendo isso. Então, o primeiro ponto é admitir o seguinte: o que fizemos não funcionou. Não importa quais sejam as intenções, não funcionou. O primeiro ponto tem que ser realista e é preciso buscar alternativas. Aquela na qual eu aposto pode não ser aquela na qual, enfim, companheiros de pesquisa, aqueles que atuam nessa área acreditam, pode não ser a sua, André, ou das nossas e dos nossos ouvintes, mas o fato é que é preciso buscar alternativa. Aqui o que me parece mais crível, mais plausível, mais razoável é evitar fortalecer as facções e compreender que esses jovens estão tendo suas vidas destruídas, são gerações e gerações, esses jovens presos pelo comércio de substâncias ilícitas e suas famílias destruídas também. Eles estão sendo empurrados, condenados não só à prisão, mas condenados a uma vida no crime quando saírem de lá. Como fazer, então, para evitar isso? Vamos acabar com essa história da proibição às drogas e vamos discutir a sério regulamentações. Isso desmontaria esquemas, terminaria a violência no Brasil? Não, claro que não. Ninguém é ingênuo, não há uma causa única, não há só uma dinâmica. Mas isso imporia uma inflexão positiva para nós extraordinária. Existe clima político para discutir isso? Não. Existe viabilidade política para caminhar no sentido de legalização, regulamentação das drogas, mudança dessa política de encarceramento em massa e alteração do funcionamento das instituições policiais? Existe esse clima? Claro que não. A correlação de forças não permite, não há essa sensibilidade popular. Se nós continuarmos apostando naquilo que tem vigorado e tem feito sucesso com a população que se vê amedrontada, nós vamos continuar no caminho do populismo punitivo, do punitivismo, do proibicionismo, dessa demagogia que supõe que mais penas e mais prisões e penas mais duras finalmente nos libertem. Não dá certo, nós fazemos mais com mais intensidade. Não está funcionando, aí nós repetimos e clamamos por mais e mais e com mais intensidade. Isso nos leva a esse caminho que é absurdo. Você poderia me perguntar, mas por que se está prendendo tanto jovem varejista? Sabe por quê? Porque a polícia militar só pode prender em flagrante. Ela é proibida constitucionalmente de fazer investigação. E ela é que está no país todo, 24 horas por dia, etc. E ela é pressionada por todos a produzir. E ela acaba acreditando, e esse é um pensamento dominante, que produtividade policial é prisão. Então, ela aprende. Ela está instada, pressionada a prender. Mas como é que ela pode prender se ela está proibida de investigar? Só lhe resta um caminho: prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de flagrante delito? São os mais importantes? Não, são aqueles que se dão aos 5 sentidos, ocorrem à luz do dia ou à sombra da noite, mas são aqueles que são mais simples, mais fáceis. Então, são esses que serão prioridade para a Polícia Militar. Naturalmente, não há nenhuma mente maligna, que o funcionamento da instituição e essa dinâmica das pressões por aprisionamento acabam conduzindo a isso. Qual é a lei, então, que se converte numa verdadeira ferramenta para a Polícia Militar, para a sua suposta, entre aspas, produtividade? É a lei de drogas. Ela vai lançar essa lei como se fosse uma rede de pescaria e vai pescar, mas vai pescar articuladores internacionais, transnacionais, do grande tráfico, por exemplo, que gera bilhões de dólares e que está já infiltrado na economia mundial, vai buscar esses operadores, esses agentes? Claro que não. Prender em flagrante significa prender bagrinho, como dizemos aqui no Rio. Prender o varejista, aquele que corre para lá, para cá, que faz 10 tostões por dia. É isso que resulta
do nosso modelo policial, que existe uma polícia militar, ela é proibida de investigar, pressionada a prender, então prende em flagrante. 80% dos nossos presos no sistema penitenciário foram presos em flagrante. Alguém importante é preso em flagrante, alguém importante para a articulação, organização do crime? Pode até eventualmente ser, mas muito eventualmente, acidentalmente, porque o crime organizado requer investigação.